Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos terminar a nossa introdução a funções. Eu acho que eu não expliquei muito bem, né, o que significa função retornar alguma coisa. E devido também a algumas dúvidas que eu já vi na internet e tal, e eu acho que é melhor deixar isso mais claro, né? Porque eu vejo que as pessoas às vezes têm um conceito meio subjetivo da coisa e a gente precisa ser mais objetivo no assunto, né? Então, se a gente voltar lá como eu falei na aula passada, né? A gente tem um tipo de retorno, né? A gente tem o nome da função. E aqui dentro a gente pode ter uma lista de parâmetros, ou seja, tipo, sei lá, tipo 1, né? Parâmetro 1, tipo 2, parâmetro 2, né? E assim por diante. E aqui a gente teria um corpo de uma função, né? E aí que eu quero dizer, né? Põe tipo de retorno, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo, por exemplo, algo assim, né? Ele chega aqui e faz uma determinada saída, né? Vamos dizer que essa função aqui, ela recebe um número. Sei lá, 20 número aqui. E aí, ela pega e simplesmente mostra esse número na tela, né? Nota que essa função aqui, ela não retorna nada, né? Eu não posso chegar aqui, declarar, sei lá, uma variável de algum tipo x aqui, que eu vou chamar de tipo x por enquanto, uma variável qualquer e fazer aqui, né? O nome da função é até um nome assim meio ruim, né? Então vamos chamar isso aqui de, sei lá, imprime número. Imprime número, vamos passar aqui que eu quero que imprime, sei lá, 15 na tela. E aí, né? Tem gente que você conseguiria fazer isso aqui? Tipo assim, a gente não tem um comando return aqui dentro pra gente retornar alguma coisa, né? Tipo, então será que isso aqui seria alguma coisa tipo válida, tipo, né? Isso aí não é válido, né? Como eu mostrei para vocês, né, no vídeo passado, talvez não tenha ficado muito claro, mas quando você retorna alguma coisa é quando você executa aquele comando chamado return. A gente não colocou return em lugar nenhum, então qual o sentido de eu atribuir um suposto retorno dessa função para aquela variável, né? Mas por incrível que pareça, eu já vi gente, por exemplo, porque escreve na tela, a pessoa pega e escreve aqui que isso aqui é uma string, né? E no caso aqui teria que ser uma string, né? essa variável, né? Algumas pessoas fazem isso, mas isso está totalmente errado, porque a gente não está usando return. Assim, a função ela não retorna nada. Você pode até pensar assim, de forma subjetiva, né? Assim, ele escreve na tela, está dando um retorno para o usuário, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Se a gente for tratar por subjetividade, a gente vai perder trocentos vídeos aqui só chutando assuntos e falando, porque eu posso interpretar assim e tal, e a coisa não funciona bem por aí, né? Então, assim, se a gente ver esse código aqui, né, esse código está totalmente errado. Isso aqui não existe. Não existe um return aqui dentro, sei lá, tipo, blá blá. Né? Se a gente tivesse um retorno desse, beleza, né? Porque aqui, ali faz sentido, né? Você está retornando uma string, e aí você está atribuindo aqui, beleza, né? Talvez isso aqui faça sentido, né? Em algum contexto, mas assim, se a função simplesmente escreve na tela, se não tem return aqui dentro, esse parâmetro aqui, esse tipo de retorno, ele tem que ser void. Essa função não retorna nada, ela não precisa retornar nada. Não precisa retornar nada. Então isso aqui, né? Isso aqui não é válido. Não é válido. Não posso pegar vamos até que supor vamos supor que tivesse um tipo X que eu pudesse atribuir isso aqui. Não. Não existe. Não existe isso aqui. Não, você não faz isso. A função é void, ela não retorna nada.
Se a função é void, você tem que simplesmente chamar a função. Chamei a função e ela não retorna nada, né? A gente poderia pensar num outro exemplo, seria o quê? Vamos supor que a gente tem aqui vamos de novo, né? Um tipo X aqui, sei lá. Vamos pegar dobro e ela recebe um número aqui, né? Ou seja, dobro. O que eu vou fazer aqui? Eu quero dobrar esse número, ou seja, o dobro, se eu chamar dobro 2, ele tem que retornar 4. Né? Então, já posso dar aqui um return de número vezes número. Né? Agora, se isso aqui é int, né? Na verdade, essa multiplicação, a gente vê que o certo mesmo seria retornar algo maior que int, né? Mas vamos considerar aqui que a gente quer retornar inteiro. Um inteiro do tipo int, né? Então, a gente tem essa função que ela tem um retorno. Né? Eu tenho esse número aqui, eu preciso desse número, ou seja, eu vou chamar alguma coisa aqui, sei lá, vou chamar aqui de dobro de 15. Então, o dobro de 15 vai ser o resultado, né, de chamar a função dobro passando 15. Pronto. Temos o nosso dobro de 15 aqui, né? Não é algo subjetivo, aqui a gente está fazendo isso explicitamente, né? Eu quero retornar essa coisa aqui. Né? Então, isso que significa retornar, a função retornar. Né? A função retornar alguma coisa significa que você consegue fazer essa atribuição. Né? Você tem a chamada de função e você consegue pegar a variável e receber o resultado da execução dessa função. Né? E se a função retornar alguma coisa, que ela retorna, ela efetivamente chama o return e fala, toma esse negócio que esse é o valor, sei lá, que eu calculei, ou isso aqui que sei lá, o código de erro, dependendo do que tipo de função é essa, né? Mas isso que é o retorno da função. Né? A gente vai ver mais pra frente que tem como a gente, por exemplo, passar coisas para a função de forma referenciada, né? Ou seja, a função, apesar por exemplo, você poderia fazer uma função void que ainda assim ela conseguiria alterar uma variável externa, né? Então, assim, você passa essa referência para a função e ela executa ali em cima daquela referência, sei lá, atribui um valor, só que ela está atribuindo valor diretamente sei lá, no objeto, ou sei lá o que foi que você passou para essa função, né? Só que a função em si, ela não retorna, né? Você tem um retorno, que é chamado de um retorno por referência, né, e tal, mas a função em si, ela não retorna. Né? Nesse caso, a gente pode declarar a função como void, mas a gente receberia uma referência, né, e essa função operaria em cima dessa referência. Mas ela não retorna. Eu não posso pegar uma variável e igualar a uma chamada de função dessa, porque ela não chama return. Ela é uma função de tipo void, ela não retorna nada. Né? Então, acho que é assim que a gente tem que ver essas coisas. Né? Tem que ser bem, bem explícito. Né? Tá void? Então, aqui não tem return. Eu não chamo return aqui nessa função em lugar nenhum. Porque ela não retorna nada. Simplesmente isso. Né? Não é algo assim subjetivo, né? Então, assim, que nem eu dei aquele exemplo, né? Eu já vi isso, assim, pessoalmente, né? O pessoal até veio tirar dúvida comigo e tinha colocado uma função dessa. Escrevia na tela e a pessoa colocou o retorno como sendo string. Mas não é assim. Não é assim. Aquele retorno, a função não chamou return para ter uma string de retorno. Ela escreveu na tela, pronto. Ela escreveu um negócio ali, chamou outra função, fez alguma operação em algum lugar, mas ela não retorna nada. Então ela tem que ser void. Né? Então acho que é mais para clarificar isso, né? Eu acho que eu não cheguei a deixar muito claro no vídeo passado essa questão. Né? Então, o que vai definir, né, vai ser o que você quer retornar, né? E quando você chamar esse return, isso aqui ou tem que ser desse tipo, né? Ou tem que ser algo que você consiga converter para esse tipo. Então, por exemplo, eu poderia ter uma função aqui que, sei lá, retornasse A, né? Só que, se vocês lembram, né, dos vídeos anteriores, vocês sabem, né, que aquele A ali com aspas simples, na verdade, ele tem uma representação numérica por trás. Você não salva ali o formato da letra, não.
você tem um número lá, tipo, pra minúsculo, eu nem lembro qual é, mas o A maiúsculo, se eu não me engano, é 65. Então vamos supor que fosse A maiúsculo. Então, coloquei A maiúsculo ali com aspas simples, ali é 65. Eu não consigo transformar 65 e para inteiro, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? O tipo de retorno aqui ele tem que ser certo, né? Dependendo do caso, isso aqui pode ser ruim, né? Pô, você falou que é inteiro, mas você está retornando uma conversão de um valor, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não tentar fazer coisa errada, né? Por exemplo, você poderia tentar fazer também, não sei, talvez você quisesse fazer algo do tipo, né? Sei lá, standard string, número como string, vamos supor, né? E aí você recebesse esse número, e aí você manda dar um return no número, né? Isso aqui está erradíssimo. Errado. Né? E aquilo ali tá totalmente errado. Você não faz uma conversão, né, assim, de criar a representação em string de um número dessa forma. As coisas não são automáticas, né? Não é que nem você chegar sei lá, um JavaScript, um PHP da vida ali e usar string, jogar um número assim, que está em formato de string, fazer cálculo com aquilo e sei lá. Algumas linguagens aceitam isso, né? Às vezes você tem uma string lá com 15, é string, é letra, né? Ou seja, é uma frase ali, alguma coisa, né? Mas no caso tem número. Então tem um 15 lá que está como string e você consegue, sei lá, multiplicar por 5 e sair o valor no final lá, né? Então, assim, tomar cuidado, né? Que as coisas não funcionam assim em C++, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, você está retornando aqui o quê? Inteiro. Se é inteiro, você tem que retornar inteiro aqui. Se você quisesse retornar isso como string, você teria que fazer todo um processamento aqui dentro que convertesse esse número no tipo string. Aí, beleza. Você mandar sei lá, não sei, número string aqui. É um nome ruim para variável, mas assim, vamos considerar assim só para efeito de velocidade aqui, né? Então, você declarou essa variável aqui no começo, né? E aí que você fez todo um processamento em cima desse número aqui para converter, né? Pegar cada dígito dele, colocar aqui na string para você retornar como string, né? Aí, nesse caso, né? Beleza, ok. Né? Porque esse número string aqui, ele é do tipo string. Então, beleza. Agora, o nosso retorno ali tá fazendo sentido, né? Então, assim, eu não estou compilando aqui para vocês, mas por efeito de velocidade, né? Que eu acho que o vídeo passado já foi bem longo, esse aqui também já está ficando bem longo, né? Mas para mostrar para vocês terem cuidado com essas coisas, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ah, sim. Né? Uma coisa que eu não falei para vocês é retorno antecipado, né? Então, vamos supor que a gente tenha, sei lá, não sei, uma função que ela retorna um inteiro, sei lá, vamos chamar ela de processo vetor, né? Ela vai receber aqui um vetor aqui, vamos supor que tenha números dentro desse vetor, né? E aqui dentro ela vai fazer um processamento gigante. Vamos supor que ela tem um for aqui enfim, que passa por todos esses números, né? Um for de i, né? Então aqui vai ter um int i aqui, né? Inteiro nesses números, né? Então, toda aquela sequência, né? Então, tipo, i igual a 0 até o i chegar no tamanho do vetor e tudo mais, né? Só por... Vamos colocar aqui, né? Para ninguém ficar perdido, né? Então, o i, enquanto ele for menor do que o números.size, né? Como a gente viu nos outros vídeos. E vai passando cada i, né? Ou seja, você vai fazer um processamento em cima de cada número desse aqui, né? Então, assim, um processamento que pode ser demorado, né? Vamos supor que você tenha muita memória RAM e você tem, sei lá, tipo, 500 milhões de números ali, certo? E aí você tem que fazer esse processamento em cima, só que acontece. Vamos supor que esse processamento demore. Então, para cada número ali, você vai gastar, não sei, vamos chutar aí, sei lá, uns
deixa eu ter um número alto. Vamos supor que são 2 minutos por número. Você vai gastar fazendo esse processamento. Você vai bater no banco, vai fazer alguma coisa com esses números, salvar arquivo, sei lá. E por isso demora 2 minutos. Né? O que acontece? Se a gente vai passar por todos, vamos supor que nossa regra de negócio falasse assim, você vai processando, só que caso você encontre um valor errado, você tem que parar e avisar. Né? Ou seja, vamos supor que a gente está processando vários números, está vindo, sei lá, de uma fábrica, por exemplo. A fábrica está mandando um monte de status, né, das mãos, né, que monta lá, as mãos robóticas lá estão montando as coisas, você está recebendo um monte de número ali em processamento, né? Nesse caso não seria um vetor, né? Seria mais uma entrada constante de números, né? Mas vamos abstrair como se fosse um vetor, né? Ou seja, tem um vetor imenso, assim, que você está andando no vetor e está recebendo esses dados, né? Recebendo, assim, digamos assim. E o que acontece? Se você recebe um dado inválido, vamos supor que um número negativo significa que um braço deu pau e está quebrando tudo lá na fábrica, né? Se você encontra um número negativo, você tem que parar. Você tem que parar a execução naquele momento, né? E do jeito que a gente faz, assim, vamos supor que a gente processasse tudo aqui e retornasse aqui sei lá. A gente poderia ter aqui tipo sei lá, um resultado. Seria tipo um resultado do processamento, né? Então, no caso não bate bem com o exemplo de robô, né? Mas assim, só para efeitos de entendimento aqui, né? A gente tem esse processamento, né? Esse resultado aqui ele é sempre positivo, porque a gente está processando aqui, mas assim, o processamento ele é garantido, né, que você vai ter um valor positivo. Você vai pegar lá, sei lá, um dado que veio de um desses braços mecânicos, vai fazer um processamento em cima, mas o resultado desse processamento seu vai ser algo de 0 para cima, né? Então vai ser pelo menos maior ou igual a 0, né? Então, aquele resultado nosso, esse aqui, ele sempre vai sair maior ou igual a 0. Só que acontece, né? Como eu falei para vocês, vamos supor que esse dado é imenso. Né? Você tem milhões de números nesse vetor, né? Que poderia ser considerado nesse exemplo dos braços mecânicos como se fosse uma entrada constante, né? Você não quer tipo, continuar preso nessa função, sendo que você já viu que uma máquina deu problema, né? Só que do jeito que a gente fez aqui, o que acontece? Aqui tem um certo processamento aqui, né? Com esse númerozinho aqui dentro. Sei lá. Vamos deixar aqui só um comentário. Ou seja, aqui tem alguma coisa, né? Que processa esse número e que demora 2 minutos para cada um. Né? Então, o que a gente quer fazer, né? Se a gente descobriu que um desses números aqui tem erro, né? Como eu falei para vocês, se esse número Z for um número negativo, significa que aqui deu erro, né? Então, se aqui deu erro, para que eu vou continuar, né, processando todos aqueles números, né? Então, assim, tá vindo aquele monte de número, mas você já viu que um dos braços tá dando pau. Ele deu lá um valor negativo, tá quebrando tudo lá na fábrica. E você não pode continuar processando ali tudo para depois você falar, o cara aí tá dando problema. Ou seja, ele já quebrou tudo lá, já tá a fábrica pegando fogo, né? Você tem que parar ali na hora. Né? E como é que a gente faz isso? A gente pode dar o return antecipado. Ou seja, a gente pode poder definir aqui -1, né? Esse -1, na verdade, estaria definido em outro lugar, né? Isso aqui é uma coisa meio ruim, né? Que a gente chama isso aqui de número mágico, né? Mas vamos supor que em algum lugar da sua base de código você tem lá sei lá, um braço com erro, né? E isso aqui, ele contém esse valor -1, né? Eu estou colocando igual só para vocês saberem que isso aqui equivale a isso, né? Isso aqui não é uma atribuição, né? Estou só mostrando que em algum lugar do código você tem a definição desse braço com esse valor, né? Ou seja, a gente pode chegar aqui e colocar, né? Então isso aqui significa que deu braço com erro, né? Só para questão de boas práticas, né? Porque a gente colocar números assim aleatórios no meio do código é algo meio estranho, né? As únicas exceções são no caso de, sei lá, tipo 0, assim, quando você está tipo, percorrendo num for, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Você bate o olho e sabe, beleza, você está só inicializando com 0 e tal. Mas, sei lá, você supõe que em vez de número size aqui eu colocasse 5.
né? E aí? O que quer dizer isso, né? É garantido que o vetor sempre tem 5? Nesse caso parece que sim, né? Se eu estou falando que vai ter que andar pelo menos em 5, mas se ele é maior do que 5, por que eu não estou olhando as outras, né? Então qual o sentido de 5? Né? Então assim, poderia ser que... Vamos supor que não seja um vetor de números, né? Vamos supor que seja uma entrada, sei lá, de strings, né? Esse 5 poderia ser, por exemplo, os títulos de uma tabela, que vai estar tudo na primeira linha, né? Ou seja, a tabela tem 5 colunas, eu estou lendo 5, eu quero pegar os 5 títulos de cada coluna. Né? Mas assim, você coloca 5, o que é 5? Né? Então é bom tomar cuidado com essas coisas, né? Mas enfim. Então o que aconteceria aqui, né? A gente pararia aqui. Ou seja, se a gente tinha, sei lá, milhões de números, e no terceiro a gente já viu que tem um erro ali naquela entrada de dados, a gente só gastou, o quê? Foi uns 2 minutos do primeiro, mais um pouquinho ali até você descobrir que o número era negativo, e você matou a função, né? Agora, se você não tivesse esse recurso, a função ia ficar ali, sei lá quantas horas ou dias, até processar todos os números para no final, tipo, o negócio aí deu erro. Né? Então, é bom a gente também tomar não, né? Ter essas práticas, né? Deu um negócio errado, cara, retorna. Já retorna logo, né? Você pode fazer isso aqui com funções void também, né? Então, deu um void aqui, vamos supor um void que demora, né? É um nome ruim, mas assim, é uma função que demora muito para fazer alguma coisa, né? Então, você chamou essa função e ela está aqui executando várias tarefinhas, né? Tem várias tarefas aqui que ela executa, né? Então, vamos supor aqui que essa primeira gaste 1 minuto, essa outra gaste 2 minutos, essa outra aqui, sei lá, gaste, sei lá, 1 segundo só, essa outra aqui é meio segundo, né? E, enfim, assim por diante, né? Aí tem uma aqui que gasta mais, gasta 15 minutos. Sei lá, esse aqui pode ser um relatório, por exemplo. A outra aqui vai gastar, tipo, sei lá, 5 horas para fazer um backup do banco. Enfim. E vai ter outras tarefas aqui, né? O que acontece? Vamos supor que esses processamentos iniciais aqui, você está verificando a validade lá do seu banco, por exemplo. Você está só verificando ali a validade do banco, se não tem nenhuma inconsistência. Para antes de você... você está fazendo isso, né? Antes de você gerar um relatório e antes de você fazer o backup, né? Porque se tem uma inconsistência, um negócio que não devia estar no banco, qual o sentido de você gerar um relatório ou gerar um backup, né? Vamos supor que seja um relatório de números assim, da empresa, né? Entrou um número lá que engasgou lá o número, sei lá, na transmissão desse valor para esse seu servidor, você perdeu a informação, então, tipo assim, em vez de vir, sei lá, 15 milhões, que seria o faturamento da empresa, veio lá, tipo, 7 centavos. Um absurdo, assim, né? Vamos supor que deu um problema horrível na rede, você recebeu isso, né? E aí, esse seu algoritmo ali, no início, ele já conseguiu identificar esse negócio, o que tá acontecendo aqui, né? Falou que o faturamento foi 7, a despesa foi tanto, mas tá aqui no outro campo que está dizendo que teve lucro. Mas se foi 7 centavos, a despesa foi muito maior do que isso, teve prejuízo, né? Então, nesse caso aí, o seu algoritmo ia detectar, tá inconsistente, tá errado. Então, para que eu vou gerar um relatório, né? O relatório ele tem que ter as informações várias. Vamos supor que você gerasse esse relatório para salvar isso, mandar isso lá para uma pasta da empresa ou algo do tipo, né? Só que vai estar errado. Então, assim, não é melhor você não fazer mais nada, ou seja, você não vai fazer um backup de um banco que está errado, tem um valor inconsistente, né? Você não vai gerar um relatório de uma coisa errada também, porque não... Faz sentido, assim, você pensar em relatório de erro, né? Mas eu estou pensando mais em um relatório, assim, operacional, assim, para alguém da empresa, né? Então, o cara vai bater o olho naquilo e vai ficar desesperado, né? 7 centavos, o que aconteceu aqui? Né? Então, talvez seja melhor você alertar que tem um erro ali para resolver o mais rápido possível, não largar para lá até alguém te chamar, né, para você saber que isso está errado. Então, nesse caso aqui, o que a gente faria? Passei pelas 2 validações, notei inconsistência, né? Eu sei que eu vou chamar um return aqui, mas assim, antes do return, o que eu vou falar? Eu vou ter aqui sei lá,
enviar aviso de, sei lá, enviar aviso de erro, né? E aqui um return, ou seja, ele encontrou esse return, você vê que não tem valor aqui do lado, né? Não tem um espaço aqui 5, né? Não estou retornando nada, eu só chamei uma diretiva return. Então pronto, return, matei a função, né? É a mesma história de uma função que retorna alguma coisa, né? Ela encontrou a palavra-chave return, acabou a função ali. Ela não executa mais nada para baixo, né? Então, nesse caso, como eu falei para vocês, né? A gente fez um processamento aqui de validação, encontramos um erro. A gente envia um aviso de erro e mata a função, né? Não tem sentido eu deixar ficar, 15 minutos fazendo um relatório, mais 5 horas de backup do banco. Vamos supor que esse backup do banco aqui, sei lá, ele travasse tudo, né? Então, aquele backup do banco, vamos supor que ele trava tudo ali e nem você consegue mexer, senão se você mexer ele pode corromper mais ainda os dados, enfim. Né? É um caso meio esdrúxulo, assim, né? Você não vai... Só se o sistema for muito mal feito para você não conseguir fazer isso, né? Parar no meio do caminho. Mas vamos supor assim, que você não pudesse parar, né? Ou seja, 5 horas mexendo em algo inválido, né? Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Eu estou dando um exemplo, assim, absurdo, mas, assim, em termos de performance, isso ajuda muito. Porque você está fazendo um sistema ali, e no momento que você identifica um erro, ou, sei lá, alguma coisa que você não precisa mexer, para que você vai continuar a função, né? Se não faz mais sentido ela existir, né? Ou seja, um outro exemplo. Você tem um sisteminha web seu, e aí alguém tenta acessar uma URL que ele só poderia acessar se ele estivesse logado. Então você vai bater na função ali que vai, ver se o cara está logado. Se estiver logado, ele vai mandar para a página certa. Só que você já viu que o cara não está logado. Então você já mata a função ali e fala, não, bicho, o cara não está logado, manda a pessoa para outro lugar. Pronto, ele não vai descer, não vai chegar na página que ele deveria estar logado para ver, né? Então, são coisas assim, né, que é bom a gente começar a pensar, porque isso aqui melhora até a legibilidade, né? Ou seja, às vezes eu não vou lembrar aqui de um exemplo assim de cabeça, né, mas vamos supor um código assim que, sei lá, você faça uma verificação aqui, né, você recebe algum tipo de dado aqui, sei lá, e aí se dado tiver alguma característica X aqui, né, se ele tiver alguma característica X, isso aqui não é sintaxe válida não, tá? Só para vocês tomarem cuidado. Eu tô fazendo uma coisa meio abstrata aqui, não é sintaxe válida, né? É só para a gente pensar em lógica mesmo. Ou seja, ele tem um valor X aqui, ou seja, se esse dado tem um valor X, eu posso fazer um processamento aqui nele, né? Sei lá, talvez tivesse um for aqui e fizesse alguma coisa nesse dado, né? Talvez dentro desse for eu pudesse, sei lá, ver alguma outra coisa, né? Enfim. Vamos supor que só esteja isso, ou seja, eu só vou executar esse for se esse dado X aqui existir. Mas aqui eu estou indentando, sabe? Esse for está indentado, a gente tem que pensar que, assim, toda indentação é mais um contexto que você tem que lembrar na sua cabeça, né? Porque eu chamei a função, beleza, eu tenho esse contexto claro na minha mente. A função é X, ela recebeu X, sei lá, Y e Z de argumentos, e ela está executando. Isso é fácil de lembrar. Agora você põe um if, ou seja, essa função X recebeu tais e tais argumentos, argumento não sei o que tinha valor tal, e o argumento tal tinha valor tal. Aí você entra, aí você faz um for, aí lá dentro você tem um outro if, ou seja, você chega nesse if de dentro, o que você tem que estar na cabeça? Você tem que estar na cabeça, você está na função X, que recebeu Y e Z, que tinha tais valores, e que você está no for na posição tal, e que não sei o que. Ou seja, já é o quê? Já é a terceira, quarta camada de coisa aí que você tem que ficar lembrando na cabeça, né? Então, o que seria mais fácil? Você vai entrar na função dessa, você vê aqui, se esse dado... Né? Aqui, na verdade, a gente estava vendo se ele tinha esse valor X, né? Ou seja, se esse dado tinha um valor X que a gente espera, a gente executa esse for, né? Agora, vamos supor que esse dado não tivesse valor X. Não é mais fácil aqui eu já dar return? E aí aqui embaixo eu já ponho o for separado?
Não é mais fácil isso? Né? Ou seja, eu acho mais fácil, né? Às vezes, se você não está acostumado com isso, você pode até achar meio estranho assim, no começo, mas eu acho que fica muito mais claro. Você evitar a indentação significa menos contexto para você lembrar. Né? Ou seja, você bateu o olho na função, você sabe, se ele não tiver com valor X, ele já sai, beleza, ok. Você não precisa mais lembrar disso. Você está num for ali, beleza, você já sabe que está válido. Não tem que ficar lembrando assim, pô, beleza, esse for é porque está válido mesmo, tal, não sei o quê. Você já sabe disso, né? Não tem que ficar aquele monte de indentação, né? Vamos supor que esse if lá tivesse 3, 4 condições, né? Sei lá. Parece até conversa fiada, né? Mas assim, porque eu realmente não lembro aqui de um código bom para mostrar isso, né? Mas isso aqui cara, melhora muito, porque às vezes você recebe mais dados, né? Então, tipo 2 aqui e outro dado 2, né? É muito mais fácil chegar aqui tipo, e verificar os dois dados, né? Então, se o dado 2 não for diferente de y aqui, também dá return, né? Ou seja, você faz as validações tudo no começo, que aí tipo, você bate o olho na função, vamos supor que você está procurando um bug, né? Então você fala, pô, esse bug aqui eu acho que o dado está com valor X. Aí você vai e bate o olho na função. Pô, não, se ele tivesse com valor X, ele já teria saído. Porque todas as suas validações estão todas no começo, né? Facilita você a olhar o código. Aí você fala, pô, não, por causa disso não, então o erro está para baixo. Nesse for aqui eu fiz esse comando errado aqui, pô, pronto, achei, sacou? Agora se você tem um if, aí dentro dele você tem um outro if, você tem um if lá verificando o dado, aí dentro você tem, sei lá, um outro if verificando o dado 2 e um for, né? Tudo bem que seria um código meio ruim, assim, né? Porque o ideal é você usar menos indentações possível no geral, né? Se você está indentando muito provavelmente sua função está fazendo mais do que devia. Mas, enfim, isso é conversa para outro dia, né? Mas é mais até essa noção, né? Ou seja, que isso aqui é uma coisa que facilita, né? Você bate o olho na função, você está procurando um bug, que você sabe que é nessa função. Mas você bater no olho aqui, você já descarta muita coisa, né? Você pode ter pensado, é porque o dado está com valor X. Mano, mas não está. Porque se ele tivesse, ele já tinha retornado, não estaria executando o que você está vendo na tela. Né? Vamos supor que aqui dentro tivesse uma saída para a tela, né? Sei lá, um extended out aqui de alguma coisa que aconteceu, né? Sei lá. Né? Então, você sabe que você está vendo coisa na tela. Se escreveu na tela, quer dizer que ele caiu no for. Se caiu no for, quer dizer que não tem valor X. Pronto. Né? Você já eliminou aquilo, fica muito mais fácil de você ler. Né? Eu pelo menos vejo assim, né? Normal, assim, né? Vocês podem até discordar e tal. Não... Talvez isso é coisa até de preferência de escrita, né? De tratamento de erros, né? Isso, na verdade. Mas, no geral, eu prefiro fazer isso, né? Eu acho que fica mais legível a gente já fazer essas coisas de erro, né? Logo no começo. Mata no começo, né? E no final da função seria o que ela deveria estar acontecendo mesmo. Ou seja, você já elimina todas as possibilidades de erro ali no começo e continua, né? Em alguns casos, isso pode ser inviável, né? Às vezes você tem que entrar no vetor mesmo e tal, mas, enfim... São outros casos. Aqui nesse caso, você já poderia usar o return dentro do for, né? Que nem a gente fez nesse primeiro caso aqui, né? Ou seja, essa validação aqui, beleza, passou, mas pode ser que aqui dentro você tivesse outra validação, né? Mas, enfim, né? São casos e casos, né? Cada código vai ter uma característica própria, né? Então é isso, galera. Esse vídeo era mais para falar sobre o retorno de função, né? Que eu até revi um pouco assim, o vídeo, não achei que eu falei de forma muito clara, e também por causa desses outros exemplos que eu comentei, né? De a pessoa escrever na tela e achar que o retorno é uma string, né? Então, assim, eu acho que é bom a gente tirar essas dúvidas logo de início para não ter erro, né? Então é isso, pessoal. Não sei se eu falei demais ou se eu falei de forma confusa. Talvez o exemplo do robô não tenha sido dos melhores, né? Porque eu pensei em uma entrada constante de números, enfim, talvez não coubesse bem ali, né? E eu usava um vetor para representar isso, então pode ser que tenha ficado meio estranho, mas assim, se vocês acham que ficou muito esquisito,
O importante é que vocês tenham entendido o conceito, sabe? Mesmo que o exemplo não esteja ruim, eu posso depois, sei lá, se vocês me deram uma ideia, eu posso refazer esse vídeo, né? Com um exemplo melhor e tal, para quem for ver no futuro, né? Mas... Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima.